Gavan Infinity é a nova tentativa da Toei de trazer a atenção das crianças depois de uma série de 50 anos falhar nesse quesito. Super Sentai foi a série que inspirou Power Rangers, e ela estava em exibição nas TVs do Japão desde 1975. Mas, ano passado, 2025, foi decidido que não valia mais a pena continuar com isso. A série não estava dando dinheiro o suficiente. Então, eles resolveram acabar com essa série, pelo menos por enquanto, e criar um novo projeto, uma nova série, o Project Red, ou o Projeto de Registro de Dimensões Extraordinárias, em uma tradução mais liberal. A primeira temporada, a primeira série desse projeto, é uma revisão do Gavan antigaço lá. Eu não vou lembrar agora de quando o Gavan original é, mas eles estão tentando fazer isso de volta, com Gavan Infinity. Ou melhor, o Super Xerife Espacial Gavan Infinity. Mas e aí? Será que essa série é tudo isso mesmo? Será que eles vão conseguir trazer a atenção de quem assistia Super Sentai antes para essa nova série e talvez conquistar gente nova? Bom, hoje eu vou dar a minha opinião do que eu achei dos 5 primeiros episódios de Gavan Infinity para te responder essas perguntas. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, vocês podem me chamar de HK e sejam muito bem-vindos ao Koala Vazio. O primeiro episódio de Gavan Infinity já chega nos apresentando um monte de conceitos que são estranhos pra gente, mas ele faz isso de uma forma bem interessante. Existem partes no meio do episódio em que a Adi, uma inteligência artificial que é parceira do Gavan, aparece em tela em um estilo um pouco diferente para explicar algumas coisas, como, por exemplo, o conceito de cosmocamadas, que é basicamente um multiverso, são dimensões diferentes. E aí a gente vê algo um pouco diferente da estrutura padrão de Super Sentai, mas ainda mantendo levemente a sua essência. A gente começa o episódio vendo o Reiji, que é o Gavan Infinity, o personagem principal dessa série, recuperando uma Emogear, que são essas bateriazinhas, né? Esses pequenos dispositivos que no futuro a gente vai descobrir que conseguem armazenar emoções humanas e liberar poder. Enfim, no finzinho desse episódio a gente também consegue ver um Gavan azul, o Gavan Bushido, que é o Setsuna. Ele vai ser explorado mais no segundo episódio, contando um pouco do passado dele e uma história ali inteira, mas a gente vê ele pela primeira vez no fim desse episódio confrontando o Gavan Infinity, porque ele não entende como pode existir outro Gavan neste universo. Bom, acontece que não existe. O universo do Gavan Bushido é um universo diferente, é uma cosmocamada diferente do universo do Gavan Infinity. E o Gavan Infinity foi pra lá pra tentar ajudar eles a lidar com um problema relacionado às Emogears, com uma emissão alta de Emordi negativa. Emordi seria esse negócio de a energia das emoções. É um primeiro episódio muito bom, pelo menos eu achei. Ele consegue trazer esses conceitos muito bem, e ele apresenta muito bem o personagem principal pra gente, demonstra o que esse cara é. Ele é esse cara bem badass, assim, mas ao mesmo tempo muito carismático. Ele tá sempre sorrindo, sempre com um sorrisão no rosto, bem falador assim, comunicativo. É um personagem bem interessante. Pra mim, o único ponto negativo desse episódio em específico é o passo dele. Ele é um episódio um pouco lento, o que é diferente dos próximos episódios. Os próximos episódios, alguns deles inclusive tem muita coisa acontecendo, mas os próximos episódios são são mais rápidos, são mais rapidinhos, assim, meio que feitos pra essa geração TikTok. Mas esse episódio, ele parece que se estende mais do que ele realmente se estende. O que, sinceramente, pra mim, não foi um problema tão grande. Eu gostei do episódio, então eu tava me divertindo ali com ele. Mas eu vi uma outra galera reclamando um pouco disso. Como eu comentei anteriormente, o episódio 2 é mais focado nesse universo do Setsuna, né, do Gavan Bushido, que conta um pouco mais da história dele, conta que ele é um androide que não tem emoções. E nesse episódio a gente vê um traficante dessas bateriazinhas, né, das Emogears, tentando impedir o Setsuna de prender um cara pra quem ele tinha vendido que podia entregar ele. As coisas vão se desenrolando até que a gente chega numa batalha dentro do espaço Maku, que já existia no Gavan clássico, mas é uma coisa um pouco diferente nesse novo Gavan. Nesse novo Gavan, o espaço Maku é uma certa dimensão entre todas as dimensões, que liga todas elas. Enfim, lá a gente vê o Gavan Bushido lutando contra um Emons, que são esses monstros que estão aparecendo aí na tela, e contra o traficante, né? Enquanto isso, o Gavan Infinity tá na formação de ataque do Cosmo Gavarion,
que é esse mecha gigante, né, esse Megazord, podemos colocar assim, destruindo a nave desse traficante que tava lá no Espaço Maku. Esse segundo episódio também foi muito bom. O passo dele, como eu disse anteriormente, já foi um pouco mais dinâmico e... sim, eu gostei mais do que o primeiro. O primeiro eu não achei ruim, mas esse eu achei superior. O Setsuna, como ele é apresentado aqui, é um personagem muito interessante. Ele te deixa bem curioso pra querer entender o que tá acontecendo com esse cara, como esse cara funciona. Ele é um androide, qual que é o passado dele. A gente tem algumas visões meio do passado do Setsuna. Uma mulher falando pra ele focar mais em si mesmo, pelo que eu entendi. Talvez eu tenha entendido errado, mas enfim. Mas é algo bem interessante. Eu queria comentar aqui também que eu gostei bastante dos uniformes, né, dos trajes. Tanto do Gavan Infinity quanto do Gavan Bushido. São trajes bem bonitos, assim, bem diferentes do que eu estava acostumado a ver no Super Sentai e até em Kamen Rider, já que isso é meio que uma série de Metal Heroes, né, não é nenhum dos dois. Nesse episódio eu achei que os capangas do vilão principal, né, que é o traficante, são meio ridículos, assim, eles são meio que uns mímicos, mas eu achei o visual deles, assim, bem ridículo. A fantasia, né, a roupa de borracha da formação de ataque do Cosmo Gavarion é muito bonita, é muito bem feita, eu adorei aquela fantasia, de verdade. E a gente também vê nesse episódio a finalização do Gavan Bushido, eu esqueci de comentar antes, mas no primeiro episódio a gente viu a finalização do Gavan Infinity, e as duas finalizações eu achei muito legais, a do Gavan Infinity um pouco mais do que a do Bushido, mas eu ainda gostei da do Bushido, sim. No episódio 3, a gente já começa de um jeito um pouco diferente, vendo a Kiki e a Koto, que são duas cientistas forenses, indo em um parquinho para investigar um caso, né, pra fazer ali a perícia do caso. Lá elas encontram uma espuma que é para representar um corpo, né, só que eles não vão colocar um corpo numa série infantil. Na televisão, enfim. E daí elas concluem que aquele crime foi causado por alguém com uma Emogear. O Reid fica sabendo disso na Cosmo Kamada dele, e daí ele viaja entre Cosmo Kamadas pra chegar na Cosmo Kamada da Kiki e da Koto, onde eles conversam, e aqui a gente tem uma explicação interessante sobre esse conceito de Nega Emogears, que são essas Emogears corrompidas e instáveis, que se alimentam da energia negativa das pessoas, ao invés da energia positiva, né, das emoções positivas. Elas se alimentam das emoções negativas. Eu errei, perdão, esse conceito aparece no episódio 4, mas pode ser aqui também, agora vocês já sabem. O episódio vai se desenrolando até que a gente descobre que é um cara que tá fazendo tudo isso porque 3 caras mataram um bichinho dele antes, que é o Tama, e daí agora ele transformou o Tama, ou as memórias do Tama, em um dragão gigantesco e quer matar os 3 caras. 2 deles ele já matou, né, no caso, falta um só. Mas eu gostei muito desse episódio, ele tratou as coisas um pouco diferentes do que a gente tava vendo. A gente tava vendo muito desses emons nessa forma meio padrão, só com as mãos alteradas. E aqui a gente consegue ver o Tama, que é esse dragão gigantesco, que o Gavan Infinity inclusive precisa do Cosmo Gavarion pra poder derrotar. Depois que o Cosmo Gavarion derrota o Tama, ele libera um Emons, e daí esse Emons vai atacar o cara que tava controlando o dragão. Nisso, a Nega Emogear abre um portal pro Espaço Maku, e aqui a gente vê a Kiki se transformando na Gavan Luminos. E daí, ativando a finalização dela e atirando no portal pra fechar o portal. Eu gostei muitíssimo desse episódio, porque eu acho que a Kiki e a Koto são personagens muito carismáticas. E além das duas serem personagens carismáticas, eu também gostei bastante do visual da Kiki como Gavan Luminos. Principalmente da finalização dela, que ela fica com um rostinho feliz, né, no capacete. Eu achei isso, tipo, bem interessante. E o escudo no peito também é bem legal. Eu também gostei do que eles fizeram, deixando meio implícito que a Koto era a Gavan, porque o episódio inteiro a Koto meio que toma a iniciativa e bate essa personagem mais séria, e daí a Kiki é a personagem mais animada, a personagem mais calma, mais feliz, e no fim a Kiki, que é a Gavan Luminos. Eu gostei disso. Apesar de que a Kiki só virou a Gavan Luminos nesse episódio no fim do episódio, tipo, passou mais da metade do episódio, acho que passou uns 2/3 do episódio e ela não virou a Gavan Luminos. Isso me deixou um pouco triste. No episódio 4 a gente tem uma coisa um pouco mais diferente, que eu não posso dizer que eu gostei muito, mas foi ok. Nesse episódio a gente acompanha o Reid em uma outra dimensão, né, uma outra Cosmo Kamada, onde alguns prédios estão caindo e a gente descobre que é um cara que tá derrubando os prédios
porque ele quer controlar o mundo pelo subterrâneo com uma broca gigantesca dele lá. Mas no meio disso, nessa cosmocamada, os humanos vivem com os insetos, que são conscientes, né, e falam. Então a gente tem a aparição de um Gavan que é uma formiga. Enfim, nada muito demais acontece nesse episódio, e ele é um episódio bem fillerzão, assim, tipo, não muda nada na história. Foi interessante pra nos mostrar que em todas as cosmocamadas tem um Gavan, e que nem sempre esse Gavan vai ter uma forma humana, né? Vai ter uma forma humanoide. Às vezes ele vai ser uma parada completamente nonsense, tipo uma formiga. Mas eu acho que ele ficou meio mal colocado aqui. Se eles tivessem, talvez, apresentado o próximo Gavan que vai integrar a equipe, fosse mais divertido, fosse mais interessante. Não sei quando isso vai acontecer, mas a gente vê já no comecinho do primeiro episódio que existem 5 Gavans nessa equipe. É um episódio bem bobinho, o episódio 4, mas ele é até que divertidinho, assim. Se você parar de pensar que é o 4º episódio que cortou completamente uma sequência de episódios muito zica, é um episódio legal. A finalização do Gavan Formiga é bem interessante, porque as asinhas dele viram espadas, e daí ele acaba com os bichos lá, isso eu achei bacana. E o trajezinho naquela formiguinha, no bonequinho de formiga, eu achei ok, achei um conceito interessante. Nesse episódio também, pra derrotar essa broca gigante do vilão, eles pegam o Cosmogavarium, né, a formação de ataque do Cosmogavarium, e ela ganha um upgrade de broca que eles tinham nessa dimensão. O upgrade de broca do Cosmogavarium é muito interessante, eu achei ele bem bonito. E explorar esse conceito também é bem legal. Não sei se o episódio pra apresentar esse conceito foi o melhor, mas enfim. Na minha opinião, esse próximo episódio 5, né, já é muito melhor do que o episódio 4. Porque nesse episódio 5 a gente acompanha ainda mais do Gavan Bushido e dessa nova personagem que é a comandante do Gavan Bushido, que é a treinadora dele, pelo que eu entendi, que o nome dela é Amou, se não me engano é tipo a Comandante Amou, mas ela é conhecida como Fullmetal Amo. Mas nesse episódio a gente vê um vilão que sequestra a Fullmetal Amo pra chamar o Gavan Bushido, pro Gavan Bushido entregar as espadas dele, porque ele é um colecionador de espadas. Mas daí acontece todo um rolê e eles conseguem escapar dali, bem interessante. O conceito de usar o espaço Maku pra colecionar espadas é legal, mas me deixa um pouco em dúvida sobre o que realmente é o espaço Maku. Enfim, esse foi um episódio muito melhor do que o episódio anterior. Não tem muito o que comentar sobre a história dele em si, mas ele mostrou bastante coisa pra gente que eu não esperava, sinceramente. Principalmente depois do episódio 4. Eu fiquei meio triste depois do episódio 4, enfim. Foi bem legal a apresentação da Fullmetal Amo, eu gostei bastante dessa personagem, e aparentemente ela vai aparecer bastante, né, porque ela tá, tipo, na finalização, né, ali, né, na dança de finalização deles. Inclusive eu cogitei fazer a dança para o final desse vídeo, mas eu deixo quieto porque eu não tenho tempo pra isso. Nesse episódio a gente também vê uma finalização diferente do Gavan Bushido, que é muito zica, é tipo a melhor finalização que a gente já viu na série até esse momento. De verdade, é muito louca. E sobre ele especificamente, né, sobre o episódio, eu não tenho muito mais o que falar, mas às vezes isso é bom, porque pelo menos eu não tenho o que reclamar que não tinha no episódio 4. Agora, em opiniões mais gerais, eu tô gostando bastante dessa série. Eu confesso que não acompanhava Super Sentai, gostaria de ter começado a acompanhar enquanto estava correndo, mas eu vou começar a ver agora, depois que acabou. Eu gostei bastante da série, eu gostei bastante do jeito que ela tá se portando, do jeito que ela tá sendo, e acompanhar ela semanalmente no mesmo horário aqui no Brasil, que seria lá no Japão, é muito legal. É uma sensação muito diferente. No meio dos episódios tem essas vinhetas e eu tô achando elas muito bonitinhas. São vinhetas muito legais, é um negócio interessante. Um fato bacana sobre essa série é que ela não tem abertura. Ela vai direto pro episódio, assim, não tem uma sequência de abertura. Eu achei isso uma escolha interessante. Fiquei um pouco triste, achei um pouco paia que todos os Emons da série são mais ou menos a mesma coisa, com, tipo, mãos diferentes. Faz sentido se você pensar que todos eles estão saindo de Nega Emo Gears, mas ainda assim é meio, sei lá, podia ser mais diferentão. Mas é o que eles escolheram pra série. Eu gostei muito do que eles fizeram com o Tama, inclusive. Se eles fizerem mais disso, eu vou ficar bem feliz. Aqui tem uma crítica bem dura que eu tenho pra fazer dessa série. O CGI dela é muito ruim. E não é porque eles não conseguem, eu acho que eles só não querem mesmo. A Toei já provou que ela consegue fazer CGIs muito melhores do que esse. Mas eu acho que, tipo,
todo o CGI dessa série tem um aspecto de plasticão, assim. E talvez até certo ponto isso seja de propósito. Justamente pra vender mais boneco e pra deixar essa coisa mais lúdica, não ser tão realista. Mas mesmo assim eu achei meio triste, eles poderiam ter feito algo mais bonito. A série ficaria melhor. Não é ruim, mas seria melhor. Eu achei todos os personagens dessa série, né, os principais pelo menos, muito carismáticos. São personagens muito legais, assim. O Reiji, o Setsuna... Quer dizer, o Setsuna tem essa parada dele ser bem fechadão, mas como esse é o conceito inteiro do personagem dele, ele é um androide que não tem emoções, achei carismático também. Até depois desse episódio 5, achei uma evolução de personagem interessante. A Kiki e a Koto, principalmente, muito carismáticas, adorei elas. Enfim, a Fullmetal Amo, todo mundo ali, eu achei bem legal. Por fim, eu queria dizer que eu fiquei um pouco triste dessa série só chegar no Brasil, pelo menos por enquanto, legendada. Mas acontece, a Tokusatsu não tem dinheiro ilimitado e a Toei não vai distribuir isso oficialmente por aqui, por outros meios. Então, o que nos resta é apoiar os meios oficiais de assistir a série e torcer para que em algum momento no futuro a gente tenha dublagens oficiais de Gavan Infinite. Então, se você gostou do que eu te contei aqui, vai lá no canal da Tokusatsu agora, que os 5 primeiros episódios de Gavan Infinite já estão liberados para você completamente de graça e eles vão ficar assim para sempre. Os próximos episódios vão ser liberados gratuitamente no dia de lançamento, que é todo sábado às 11h30 da noite, e eles ficam liberados até domingo às 10 horas da manhã. Depois disso, você vai ter que assinar o clube de membros da Tokusatsu para poder assistir o episódio. Eu recomendo que você, se for assistir, se puder, assine o clube de membros de qualquer jeito para apoiar que eles estão trazendo isso pro Brasil. É muito legal ver Tokusatsu no Brasil, novamente, de forma oficial. Me conta aí embaixo nos comentários o que você tá achando de Gavan Infinite, o que você achou de Gavan Infinite pelo que eu comentei aqui, e se você já assistiu ou vai assistir essa série. Eu tô muito curioso pra saber. Aproveitando que você tá aí embaixo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada do que a gente passa por aqui. Clica em um dos vídeos que tá aparecendo aí embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar deles. Muito obrigado por ter assistido até o fim, e como sempre, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o HK e te vejo daqui a pouquinho. Até mais!